life of crime on the run. I brush to a gun to paint these states green and red. Everybody freeze, nobody move. Put the money in the bag, only we'll shoot. Empty out the vault, and me and my dog be on our way. Our different faces flood the street, and if the heat comes close enough to burn, then we'll play with fire, 'cause you'll never take us alive. We swore that death will do us part. They'll call our crimes a work of art. You'll never take us alive. We don't live like spoiled royalty, lovers and partners, partners in crime, partners in crime. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Com o vento passando pelos escombros de prédios e construções, mais o olhar descrente de alguns dos amigos de Chico, eu faço o primeiro movimentos, apenas aparecendo em frente a Felipe e dando um soco em seu estômago, assim o pegando de surpresa, com o mesmo sendo jogado para longe com o impacto, e eu reaparecendo onde ele iria cair, o dando um segundo soco e o mandando em outra direção. Na hora que eu iria fazer isso pela terceira vez, Philip se recupera do golpe e começa a ir em minha direção como uma espécie de cubo que eu não sabia o que era, mas quando olhei novamente, ao meu redor estávamos em uma espécie de cidade destruída que aparentemente havia sido o resultado de muitas outras batalhas. E Philip diz: "Parece que você ficou mais forte. Vejamos o nível que você alcançou nessa 1 hora." Eu digo: 1 hora para vocês, para nós foram 3 meses. E Philip fica com uma cara de espanto, enquanto com um sorriso macabro em meu rosto eu digo: "Agora entendi o que você quis dizer com ter prazer em lutar. Acho que fui contagiado por esse vírus em algum momento de nossa última luta, mas eu adorei essa sensação. Vem pra cima arrancar." E apenas meus olhos ficam vermelho e amarelo. Philip vem para cima de mim conosco, chocando nossos punhos, e eu digo: "Vamos começar a luta que irá marcar nossas vidas para sempre." Philip, ao ver que eu mal me mexi com seu soco e estava com a mesma vontade de lutar que o mesmo, dá um sorriso dizendo em seguida: "Com certeza, essa luta nunca irei esquecer." Philip se afasta e me dá um chute com toda a força, me fazendo ir 4 passos para trás, e eu digo: "Muito bom, minha vez." Eu desapareço atrás do arrancar de cabelos roxos, eu digo: "Se fosse você eu não me testaria." Dando um chute de baixo para cima, o mandando para o alto e o mandando para o chão, com um soco martelo de cima para baixo, o mandando em direção ao chão. O mesmo volta para onde eu estava e diz: "Muito bem, parece que você ficou mais forte mesmo, porém ainda depende da sua parte. Rolou para te ajudar. Será que você aguenta lutar comigo sem a ajuda dela?" Eu digo: "Se você não consegue controlar o Vastolord dentro de você, a culpa não é minha. Eu praticamente me fundi ao meu quando aceitei de corpo e alma. Agora para de reclamar e vem lutar. Não foi você que falou que não ligava para vitória ou derrota?" Philip diz: "Sim, porém você em particular eu não pretendo perder, então me divirta até nós dois cairmos de exaustão." Eu digo o mesmo. Nós dois gritamos a mesma coisa enquanto chocávamos nossos antebraços. Vamos nos divertir até a loucura. Em um recuo rápido, nós sacamos nossas espadas e vamos um para cima do outro, as chocando, enquanto faíscas saiam do local onde as mesmas se chocaram. Eu digo: "Getsuga Tenshou Enja." E um grande Getsuga Tenshou vermelho rodeado por chamas vermelho escuras arrasta Philip para trás, com o mesmo mandando para cima, assim evitando que seria um bom estrago. Logo eu pergunto: "Essas chamas foram frias?" "Acho que não, já que a sua pele está quase parte carvão só de se aproximar." Pensamentos de Philip. Como ele mudou essa força em tão pouco tempo? Eu não vi sinais de ele estar usando o seu poder do tempo, mas se esse é seu nível, significa que... Pensamentos off. Philip grita: "Não preciso me conter." Eu libero a minha Shikai instintivamente, quando vejo o mesmo liberar cada gota de energia espiritual que ele tinha. Em meus pensamentos digo: "Esse poder é gigante."
Só com a Shikai vou aguentar. Logo Felipe estabiliza sua energia espiritual e eu digo: vamos começar a diversão de verdade agora. Vamos ver quem vai virar picadinho primeiro. E com toda a nossa velocidade, nós vamos um contra o outro usando as chamas negras e as chamas vermelhas em um grande choque de estradas que nos manda para trás de uma maneira em que nós dois atravessamos um prédio e criamos uma grande cratera onde estávamos. Nós dois voltamos ao alto no meio da cratera e ainda com a espada em mãos começamos a nos encarar. Felipe diz: eu não estou do lado do Aizen, ele apenas está usando a espada. Meus amigos, por causa dele vocês foram formados a matar muitos deles. Eu pergunto: como posso acreditar em você? Felipe diz: cara, para de ser idiota, você já me viu com a Tatsuki, me viu quando estava entre eles e o Aizen, o que mais você quer? Eu digo: é um bom ponto, mas nossa luta ainda não acabou. Felipe diz: óbvio que não, eu já disse. Vou vencer como todas as vezes. Eu pergunto: mesmo machucado assim? Felipe diz: já passei por coisas piores e eu consigo te acompanhar então. Antes que Felipe terminasse de falar, 4 cópias de mim tinham as espadas na garganta do mesmo, assim o fazendo ficar com uma cara de surpresa. Eu pergunto: se você consegue me acompanhar tão bem, por que você ficou com 4 espadas na garganta tão fácil? Felipe dá uma risada e desaparece com outros 2 aparecendo atrás de mim e me perfurando. Porém eu mostro ser apenas uma imagem residual e apareço atrás de Felipe dizendo: parece que finalmente iremos lutar no mesmo nível. Felipe dá uma pequena risada e diz: é o que parece. Eu digo: vamos começar de novo. Nós embanhamos nossas espadas e com nossas posições de batalha, comigo ainda usando minha Shikai, já que o clima pesado me impediu de usar menos que isso. Logo fomos um em direção ao outro e com chute eu o mando em direção a um prédio que é destruído quando o mesmo pega impulso para voltar à batalha. Tamanha força que o mesmo usou para voltar, ele estava mesmo animado com essa luta. Eu balanço minha espada fazendo um Gitsuga Tenshou e Felipe começa a vir em direção do mesmo enquanto prepara seu ataque dizendo: Salamandra Negra. O ataque me acerta em cheio, no entanto o ataque apenas queima a parte de cima da minha roupa. O mesmo me olha com surpresa e pergunta: como sobreviveu a este ataque? Enquanto estralo o pescoço eu digo: vou lhe dizer o mesmo que você me disse há 3 meses. Nunca conseguirá me queimar com chamas tão frias. Felipe pergunta: está dizendo que suas chamas são mais quentes do que as minhas? Eu digo: a julgar pelo dano que minhas chamas fizeram em você e o dano que as suas fizeram em mim, minha resposta é: sim, minhas chamas são mais fortes que as suas, e agora vou contradizer uma afirmação que você fez em nosso primeiro confronto. Eu fico em silêncio por 1 minuto e raios começam a emanar de meu corpo inteiro, quando digo: essa é a lacuna de poderes que você disse que nunca iria poder alcançar. Eu aponto a palma da minha mão para Felipe e digo: Nazuma no Kamiseiro. E uma quantidade massiva de energia espiritual vermelha escura ir até Felipe, assim o fazendo criar um cero oscuras, assim fazendo os ataques se cancelarem. Porém usando a fumaça gerada como distração eu crio um resquício do tempo e através da fumaça nós cortamos os 2 braços de Felipe e eu corto a cabeça de meu resquício do tempo fazendo desaparecer. Enquanto isso Felipe, que estava sem seus braços, paga sua espada com seus dentes e vai em minha direção com uma velocidade impressionante, visando cortar minha garganta. Eu consigo tirar minha garganta da reta, porém ainda levo um corte mediano em meu peito, e criando um novo par de braços em seguida dizendo: dor, de novo eu estou sentindo dor. Essa sensação não poderia me agradar mais. Irônico eu digo: a lacuna de poderes que você nunca poderia ultrapassar, você disse. Mas, me diga, o que aconteceu aqui? Felipe com um sorriso macabro diz: golpe de sorte. O mesmo desaparece e logo pude ver ele me dar um soco com as 2 mãos, me jogando em direção ao chão. Eu me defendo no último segundo e amorteço o golpe, porém uma cratera é criada com a força do impacto quando cai no chão. Enquanto eu me levanto crio um sorriso que se alguém visse diria que eu havia enlouquecido, mas a verdade era:
Nunca estive tão bem, sempre evitei mostrar esse meu lado entre aspas bárbaro. Tanto que havia até esquecido que o tinha. Agora o Rengoku estava gritando em minha mente para aproveitar a luta até ficar satisfeito. Eu saco minha Zanpakuto e Philip faz o mesmo também com um grande sorriso em seu rosto e colocando suas chamas negras em sua espada eu uso a minha Fullbring e atraso o tempo em 0,3 segundo, assim aparecendo atrás de Philip e lhe corto seu braço direito e perna esquerda fora, assim fazendo 2 explosões, porém a cada ataque Philip só ficava mais animado e dava pra ver em nossos olhares que nenhum queria que isso acabasse. Depois que Philip regenera seus membros ele me ataca com sua técnica da salamandra negra e eu faço uma parede de fogo que me protege da técnica, mas dava para ver que Philip nem estava cansado depois daquele ataque. Logo mesmo começa a preparar seu ataque de raios negros, para revidar eu começo a fazer canto do rado número 63. Salpique os ossos da besta. Topo da torre, cristal vermelho, círculo de aço. Mova-se e faça o vento. Pare e traga a calmaria. O som das lanças hostis preenche o castelo vazio. Raikou, canhão do rugido do trovão. Porém o ataque de Philip foi mais forte que eu imaginava, assim o seu ataque subjugou o meu me acertando e fazendo eu quase cair. Porém enquanto eu me recuperava desse ataque Philip se adiantou e fez seu próximo ataque dizendo: Crucificação das chamas negras trovoantes. Vários círculos negros começaram a se formar ao meu redor e logo em seguida me dei conta de que havia sido crucificado novamente. Rengoku em minha mente diz: agora, com toda a fúria de sua alma. E eu começo a gritar enquanto minha energia espiritual começa a aumentar. Quando chega a um nível suficiente eu digo: Big Bang. E uma grande quantidade de energia espiritual cria uma explosão que destrói a crucificação das chamas negras trovoantes e acertando Philip jogando para mais longe, comigo cortando seus braços em seguida e o perfurando no peito enquanto o empurro para um prédio e me afastando eu digo: Rado 4. Byakurai. E um feixe de energia espiritual perfura seu braço direito onde se encontrava a espada naquele momento, mas eu sinto uma fonte de energia espiritual abaixo de mim e vejo aquele Philip que estava preso desaparecendo. Abaixo de mim Philip vinha em alta velocidade canalizando uma grande quantidade de chamas negras em um ponto de sua espada e logo cobrindo ela por inteiro, eu vejo vindo para cima de mim em alta velocidade e no último segundo eu desvio do ataque dando uma cambalhota para trás com um chute em seu queixo e lanço um Gitsuga Tenshou Enji na direção do mesmo acertando e arrancando seu braço esquerdo. Logo eu digo: acho que nossas energias estão quase iguais então vamos parar de brincar. Sei que esse não é seu máximo. Philip diz: você é muito perceptivo. Eu digo: usei muito mais velocidade que isso no nosso último confronto, agora para de ser chato e vem logo apanhar. Philip diz: continua convencido demais. Eu digo: tenho plena consciência do meu poder atual agora vem pra cima. Philip com sua espada vem em alta velocidade em minha direção e começa a tentar me empalar e eu começo a desviar com um pouco de dificuldade quando eu ativo o Shunko e concentro ele apenas no meu braço e depois de desviar de sua espada eu crio uma corrente de energia espiritual abaixo do braço da espada de Philip fazendo o braço ter um curto-circuito e parando de se mover. Philip surpreso pergunta: como você fez isso? Eu digo: digamos que uma deusa gata sabe alguns truques e ela me ensinou. Philip se afasta e pergunta: por que você não usou essa técnica comigo antes? Eu digo: ela me cansa rápido e não gosto muito de usar essa técnica. Eu aprendi ela só para emergências, mas isso é uma situação especial. Anda logo, você ainda tem um braço e os dentes. Não é? Philip dá um sorriso e diz: você só pode ser filho do capeta. Eu digo: agradeço o elogio agora podemos dançar. Com dançar quero dizer tentar matar um ao outro. Eu desapareço e corto as costas de Philip e o mesmo ignora a dor por um momento, enquanto gira e me chuta no maxilar comigo indo para trás e apontando a mão para o mesmo eu digo: dorme idiota.
e de minha mão sai um isqueiro que Philip desvia com dificuldade e eu volto para cima com uma rasteira e uma alavanca o jogando para o chão, criando uma grande cratera. É uma nuvem de fumaça que logo pode-se ver Philip retornando com uma voadora em meu estômago, me fazendo cuspir sangue, e bateram um prédio demolido em seguida. Voltando devagar até onde estávamos e me jogando praga em mim mesmo por ter baixado a guarda, enquanto em minha cabeça o ceifeiro me repreendia pelo mesmo motivo. Rengoku do nada grita dizendo para eu voltar para a luta e chutar logo a bunda de Philip. Eu em minha cabeça pergunto com um tom de ironia: você acordou do lado errado da cama hoje? Rengoku não disse nada e eu chego em frente a Philip dizendo: vamos aumentar o nível. E em fração de segundo tinha um exército de cópias minhas. Philip começa a rir e pergunta: você não tem nada mais original? Eu digo: acredito que você não irá se decepcionar. Philip se coloca em posição de combate com sua espada em mãos e diz: pode vir. Antes que Philip terminasse de falar, eu tínhamos cortado seus braços e pernas com um quarto apunhalando o mesmo até o chão. Logo em seguida vejo o ser oscuras vir em minha direção. Eu desvio por pouco, porém assim que desviei levei um chute revestido com chamas negras na minha cara, assim fazendo eu me chocar com outro prédio. No entanto, Philip leva um chute revestido por chamas vermelhas na coluna, assim o fazendo voar para o mesmo prédio onde ele havia chutado meu clone. Logo ele aparece atrás de mim com sua espada revestida por chamas negras a levando em minha direção, porém eu avanço além da sua espada e seguro o braço que segurava a espada, batendo o cabo da Zanpakuto na garganta do mesmo e dou uma cotovelada no nariz dele, o tirando a concentração e dando um chute com chamas vermelhas em suas costelas, o fazendo atravessar 2 prédios. Eu vou até onde ele caiu e vejo ele de pé rindo como um verdadeiro louco e dizendo: é assim que deve ser, é assim que deve ser, ou isso não seria tão divertido. Philip começa a vir em minha direção em alta velocidade, me dando tempo apenas de me defender de um soco com chamas negras, porém sendo jogado para trás com a força do impacto. Logo eu penso: não estamos chegando a lugar nenhum. Philip diz: acho que você está pensando o mesmo que eu, se não formos com tudo não vai ter um vencedor. Eu dou um sorriso sanguinário e digo: parece que até os pensamentos estão sincronizados. Vamos com tudo. Philip confirma com a cabeça e ao mesmo tempo nós vamos um em direção ao outro com as espadas revestidas por chamas e uma explosão de puro poder acontece, sendo um lado negro e o outro vermelho. A mesma destrói grande parte da cidade. Quando a fumaça abaixa, eu e Philip estávamos nos levantando e ríamos como bobos alegres de tanta emoção que sentíamos na luta. Logo eu ativo o Shunko e vejo Philip encobrir seu corpo com raios negros, porém, eu não consigo conter a emoção que meu rosto expressava naquele momento. Então a única coisa que consigo fazer é gargalhar sem motivo, enquanto o mesmo sorriso de mais cedo aparece novamente. Philip vem para cima e nós começamos a trocar golpes de espada novamente em igualdade por alguns minutos até o momento em que estávamos disputando força. Para acabar com a disputa, eu coloco minha mão à queima-roupa de Philip e lanço um cero no mesmo que no último segundo levantou a sua redoma de chamas negras e quando se afastou começou a me olhar com surpresa e descrença ao mesmo tempo. Pensamentos de Philip: o maldito quase se matou para me mandar um ataque à queima-roupa. Philip em descrença pergunta: você é idiota? Ainda com um sorriso em meu rosto eu pergunto: por que diz isso? Philip diz: você arriscou perder a cabeça só para fazer um ataque que poderia ter acabado com você. Eu digo: e quem liga? Vem apanhar. Pensamentos de Philip: ele enlouqueceu, que merda, só queria uma boa luta e agora esse cara só quer saber de me matar. Minha mente eu estou cercado por raios enquanto Rengoku e Zentai tentam me alcançar. Rengoku diz: merda, como isso aconteceu? A parte que incide Zentai diz: ele abusou demais do Shunko e perdeu o controle de suas emoções. Rengoku diz: se eu alcançar ele nós conseguimos fazer ele recuperar o controle, mas esse poder não vai nos facilitar o trabalho. Mente off.
Philip corre para cima de mim, porém, eu começo a lançar diversos selos em sua direção, dificultando sua investida. E quando ele estava perto o suficiente, eu dou um chute com chamas vermelhas em sua boca, o mandando até um prédio e o demolindo com impacto. Philip sai dos escombros dizendo: "Merda, o filho da mãe quer mesmo me matar e não é o Roloff dessa vez. Bom, não tem jeito." Colocando um olhar furioso em seu rosto, Philip diz: "Eu vou lutar para te matar." Eu apenas corro em sua direção e dou um soco em seu estômago, porém era apenas uma cópia. Logo em seguida, Philip apareceu atrás de mim dando uma estocada na minha cabeça e em seguida tendo seus braços decepados e eu rindo como um verdadeiro louco varrido. Enquanto isso, minha mente Nesse momento minha projeção mental estava presa por uma grande quantidade de raios e estava totalmente imóvel, e o ceifeiro e a Kinsey estavam loucos tentando me alcançar, enquanto Rengoku estava sentado em uma espécie de processo de mudança. Pelo que eu consegui ver, os raios haviam se tornado um humanoide que estava lutando com Zentai, e os dois faziam de tudo para impedir que chegasse até Rengoku. Porém, em um momento Zentai foi jogado para longe, e quando iria encostar em Rengoku mesmo se explodiu por falta de termo melhor, e com outra aparência ele perfurou o humanoide enquanto o cortava ao meio e por fim o explodindo por inteiro. Subconsciente off. Meu corpo continuava a atacar Philip sem padrão de golpes e Philip só se defendia. Em um momento meu corpo começou a se debater, enquanto Philip olhava confuso e pensando. E ele disse que o Roloff estava sob controle, mas do mesmo jeito, ele está sem a máscara. Pensamentos off. Nesse momento meu corpo perde o brilho e a aura elétrica que o cobria e entra em combustão logo em seguida. Quando a combustão cessa, eu estava totalmente diferente e com a fumaça abaixando eu digo. Por isso que não gosto de usar aquela habilidade. Se usada por muito tempo eu perco minha consciência e meu alter ego por falta de termo melhor toma o meu lugar. Sinto muito por esse contratempo, mas agora vamos acabar com isso de uma vez. Pensamentos de Philip. Alter ego? Contratempo. Ele tá mesmo falando sério ou tá só me zoando? Eu digo. Sei o que você está pensando. Você acha que eu estou zoando com a sua cara? Em poucas palavras. Peço desculpas se o jeito que expliquei fez você pensar assim, mas foi o jeito mais simples que eu consegui achar. Mas aqui está uma prova de que sou eu mesmo agora. Bakudo número 61 Rikujo Kouro. E assim que aponto meus dados em direção a Philip, ele se lembra. Lembranças de Philip. Ele não estava usando Kidos, apenas o Zero. Ele voltou. Espera, esse Kido está mais forte. Pensamentos off. Rado número 73 Sourin Soukatsui. E com as duas mãos eu lanço uma grande e poderosa esfera de energia espiritual azul em Philip, levando em direção ao chão. Vamos voltar um pouco e ver as coisas mais devagar. Pouco menos de um segundo antes do Kido acertar Philip, que estava imóvel, Philip quebra a técnica e levanta sua redoma de chamas negras, assim se safando de grande parte do dano. Por detrás da fumaça, Philip começa a se aproximar dizendo: "Você está mais forte. Se fosse com sua Bankai eu não teria levado todo esse dano." E Philip apareceu com metade de seu corpo detonado. Eu digo: "Essa é minha verdadeira Bankai. Essa é Rengoku." Philip olha ao nosso redor e percebe que o deserto não era mais o mesmo da última vez. Philip diz: "Suponho que você esteja esperando que eu libere minha espada." Eu digo: "Se não liberar, não garanto que ficará vivo." Philip, enquanto vem com um soco de chamas negras em minha direção, diz: "Você está muito metido." Eu seguro seu punho sem muitas dificuldades e torço seu braço para trás de suas costas, dizendo em seguida: "Já disse para não me subestimar." Eu solto Philip e o mesmo me ataca com um chute em minha cabeça e eu o seguro girando e o jogando na base de um prédio. Logo ouço: "Tornado infinito." E o mesmo tornado da última vez começa abaixo de mim. E antes que a coisa realmente ficasse feia, eu desço a toda velocidade e finco Rengoku no chão, dizendo em seguida: "Explosão infernal." E assim que o tornado alcança seu pico, a explosão dissipa o tornado com a onda de choque, mandando Philip alguns metros para trás. Philip, enquanto junta uma grande quantidade de energia espiritual escura, diz:
Você está se achando muito, mas isso vai acabar agora. Tome isso. Tempestade real. E uma grande esfera massiva de energia espiritual negra começa a vir em minha direção enquanto eu começo a me envolver com o máximo de energia espiritual que eu consegui, assim me defendendo e a expandindo até eu acertar o mandando para um prédio. Pensamentos de Philip. Ele está mais forte com certeza, mas ainda não acabou. O que eu posso fazer? Philip por um momento sai do meu campo de visão e eu sinto uma grande quantidade de energia espiritual se juntar atrás de mim quando ouço ser oscuras. E por um momento o ataque de Philip pareceu ter me engolido, mas logo em seguida de debaixo dele eu lanço meu cero quando Philip empala minha cabeça e começa a dizer: pode aparecer, sei que não é você. Logo a única coisa que acontece é meu sangue escorrer por sua espada. Philip começa a ficar um pouco desacreditado e eu o empalo na região do tórax dizendo: parece que só que dulceiros não terão o mesmo efeito de antes, não acha? Philip cuspe um pouco de sangue e diz: não sabia que você fazia do tipo que faz ataques sujos por trás. Eu digo: sua surpresa me surpreende. Até pouco tempo estávamos lutando exatamente assim. Philip desaparece de onde estava e diz: que seja. Parece que se eu não liberar minha ressurreição, não iremos lutar de igual para igual, não mais. Irônico, eu digo: nossa, vai me conceder essa honra? Philip diz: parece que finalmente você é capaz de aguentar ela, então agora. Expanda Kaiju. Sério que você conseguiu ficar mais feio do que antes? Philip diz: vai fazendo piada, Sheba, que logo você estará morto. Logo pude ver a garra de Philip vir em minha direção, porém, ele havia ficado um pouco mais lento por conta de seu monstruoso tamanho. Perto daquele leviatão eu parecia menor que uma mosca. Eu tentei o cortar normalmente, no entanto sua pele agora tinha a dureza de uma armadura, sendo mais resistente do que minha espada podia perfurar ou cortar. Philip dá uma risada de deboche e diz: desista, Gustavo Sheba, até o seu capitão-geral teve dificuldades em lutar contra mim quando o enfrentei. Meus pensamentos: merda, mesmo com a minha bancai completa não consigo cortar ele. Será que sou tão insignificante assim? Rengoku, você é um idiota, isso sim. Você não usou nem metade do que pode fazer e tá desistindo por causa de um ataque fraco pra diabo que deu errado. Você é ridículo. Pensa antes de desistir, seu merda. Meus pensamentos: só vocês pra me colocar a cabeça no lugar. Bom, vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Em seguida eu vou até a altura da cabeça de Philip e junto à areia explosiva eu mando o Gitsuga Tenshou Enjo fazendo uma explosão enorme e fazendo Philip recuar 3 passos. Quando a fumaça do ataque abaixou vi que tinha causado pouco dano perto de sua boca. Meus pensamentos: por fora é duro, mas, e por dentro? Se eu concentrar os meus ataques ali acho que tenho mais chances do ataque ser bem sucedido. Porém, enquanto eu pensava, não percebi que a cauda do mesmo veio em minha direção com uma velocidade muito grande e com uma força estrondosa. Eu me defendo por pouco, mas foi o suficiente para fazer eu atravessar um prédio. Eu vou para perto dele novamente e limpando o sangue que saia da minha boca eu digo: essa doeu, minha vez.
A partir de agora todos os meus ataques seriam perto do maxilar de Felipe ou na base de suas pernas para tirar seu equilíbrio de algum jeito. Antes que eu conseguisse dar o meu próximo ataque, Philip lançou um selo em minha direção e eu defendo na mesma moeda. Philip ri debochado e diz: "Você realmente merece aplausos. Nunca achei que você conseguiria fazer um selo tão forte a ponto de se equiparar ao meu." Eu digo, como se você não esperasse a hora que fosse se machucar de verdade. Sendo que o ataque não aceitou nenhum de nós. Philip dá um sorriso divertido e diz: "Se é assim, parece que está na hora de lutar mais a sério." Em um piscar de olhos, me vi com outro selo em minha direção. Eu desvio com dificuldade, mas logo em seguida recebo um ataque da cauda de Philip seguido por uma estocada de sua garra, que agora estava parecendo uma grande ponta de lança. Eu defendo com a minha espada com as duas, criando fagulhas com choque. Nós nos separamos e repetindo o ato a mesma coisa foi feita, porém desta vez podia ser visto um sorriso macabro em meu rosto. Eu desviei do ataque e saltei no braço de Philip tentando cortar enquanto corria para o ombro dele enquanto estava a ponto de ser esmagado pela mão gigante daquele monstro. Quando cheguei no ombro, eu saltei para a frente da cabeça dele e antes dele me esmagar a areia me envolveu e eu mando um Gitsuga Tenshou Enji na boca dele que estava meio aberta, assim o fazendo perder um pouco de seu equilíbrio e as laterais de sua boca começaram a sangrar um pouco. Philip diz: "Está abusando da sorte, Gustavo Shiba. Tornado infinito." E mais uma vez eu me preparei para desfazer o tornado, porém, desta vez 4 tornados se formaram ao meu redor. Em um pensamento rápido eu envolvo 2 com a areia e os explodo criando uma onda de choque, mas um dos 2 remanescentes me suga e comigo ainda recuperando o fôlego eu fico incapaz de me defender das correntes elétricas que eu sentia passando pelo meu sistema nervoso. Em uma fração de segundo que os ataques passavam por mim cessaram eu lanço uma rajada concentrada de energia espiritual que explode os tornados que a esse ponto haviam se unido se transformando em um só fazendo assim ele demorar mais para se dissipar. Philip diz: "Mesmo não sendo todo o meu poder estou impressionado por você ter conseguido destruir 2 e sobreviver à fusão de 2. Você é realmente forte, mas, agora vamos fazer isso direito." Crucificação das chamas negras trovoantes. Eu tento dissipar o ataque com o Big Bang, mas dessa vez ele não foi forte o suficiente para fazê-lo. Então eu digo em minha cabeça: hora de redecorar o campo de batalha com a difusão explosiva. Logo eu começo a reunir o máximo de energia espiritual em meu corpo e libero tudo de uma vez com o dobro da força, destruindo a técnica de Felipe e 1/3 da cidade. Assim fazendo Felipe ficar um pouco ofegante, mas mal saindo do lugar, apenas dando 2 ou 3 passos para trás. Eu digo: "Como você disse, agora vamos fazer isso direito." Eu começo a reunir o Gitsuga Tenshou Enji em minha espada e começo a comprimi-lo mais e mais, até ficar do tamanho de minha espada. Em seguida corro em direção a Felipe, pulando no tronco do mesmo e cortando o braço dele até um certo ponto, mas, quando minha espada trava o corpo dele começa a liberar chamas negras, assim me queimando em meu braço e perna direita. Eu puxo minha espada e com muito esforço eu atiro copiando um movimento de Felipe, mesmo não me orgulhando disso eu penso em seguida: sua redoma de chamas é uma ótima técnica, não tem como discutir. Philip logo começou a reunir muita energia espiritual com chamas negras em seu braço e cauda os balançando em minha direção e realizando uma cópia mais fraca do Gitsuga Tenshou que foi em minha direção, porém eu desvio os 2 ataques sem muitas dificuldades e em um momento de distração Philip realiza um ataque de chamas negras em minha direção que eu seguro por pouco encobrindo meus braços com chamas vermelhas até o ataque se desfazer. Logo pude perceber: o dano que causei com o ataque no braço de Philip ainda não estava totalmente curado, então eu penso: vou atacar por outro ângulo. Eu novamente junto minha energia espiritual condensada ao máximo em minha espada novamente e corro para o ataque. No entanto, desta vez, eu faço minha Zanpakuto entrar no que ainda existe do corte anterior e na horizontal eu corto o braço de Philip até seu ombro, porém, não sem consequências. Nesse momento meu corpo estava começando a ficar dormente, de tanta força que havia sido feita no último ataque.
Philip estava começando a ficar ofegante e eu penso que poderia ser por conta de seus machucados e energia espiritual que ele já havia liberado. No entanto, Philip diz: sabe, Gustavo Shiba, é inegável que você está muito mais forte. Se você não morrer com esse próximo ataque, só terei energia para um último ataque definitivo. Mas devo admitir, parte de mim não quer que você morra. Eu realmente quero lutar de novo com você, então vamos lá. Acredito que você esteja na mesma situação que eu. Eu digo. Tirou as palavras da minha boca. Vamos logo com isso. E em seguida a única coisa que conseguiriam ver seriam duas explosões, e de um lado ouvir devastação do trovão, e do outro implosão infernal. Quando em menos de milésimos de segundos tudo se tornou uma única energia massiva, e quando passou, Philip estava de volta à sua forma normal de arrancar e eu com o braço ferrado e me segurando para ficar de pé, pois minhas pernas estavam quase quebrando em 5 lugares. Philip diz em seguida: parece que nós dois somos duros de matar. Em seguida eu abro um sorriso sarcástico e digo: parece que sim, isso vai ficar para um ataque final então. Philip com um pequeno sorriso diz: parece que sim. E ao mesmo tempo nós preparamos o Gitsuga Tenshou Enja Salamandra Negra para se chocar com toda a força que nos restava. Depois do choque de poderes, a espada de Philip se quebra ao meio e o mesmo cai de joelhos derrotado. Enquanto Rengoku estava lascada na metade de sua lâmina, eu apenas digo: ganhei. Depois de termos uma conversa, nós retornamos a Karakura e eu sinto a energia espiritual de Ichigo diminuir rapidamente, comigo saindo em direção a ele. Eu vou o mais rápido possível para saber o que havia acontecido, porém como estava nas últimas eu não conseguia usar nenhuma técnica para aumentar minha velocidade. Quando cheguei no local, Urahara estava terminando de selar a Izen e Ichigo estava sentado em uma pedra com uma cara de tristeza. Eu me aproximo e pergunto sentando ao seu lado: então, você conseguiu? Ichigo sem mudar a feição diz: consegui. Eu digo: se anima um pouco aí, já basta eu e o resto todo depre, você já é depre o tempo todo, então abre um sorriso uma vez pelo menos. Ichigo dá um pequeno sorriso e diz: desculpa, mas não sei se é com um sorriso que eu deveria encarar isso. Eu pergunto: o que quer dizer? Ichigo diz: em um momento da luta, eu consegui tocar a espada dele, mas tudo que senti foi solidão. Acho meio triste, assim que eu cheguei ao nível dele eu perder os poderes e ele ser condenado. Acho que tudo que ele queria era ter alguém para rivalizar. Eu digo: as coisas nem sempre são simples, mas eu gostaria que fossem. Se você soubesse quantas vezes eu já desejei isso. Mas nem tudo é preto no branco. Agora levanta que eu e você temos um caminho longo até nossos amigos, considerando o nosso estado. Urahara aparece e diz: estão vindo pra cá. Yorihime, Sado, Renji, Rukia, Lucas e Kawan aparecem. Nós nos levantamos e algumas palavras depois eu e Ichigo caímos desmaiados. Quando acordei estava em casa com Kiyomi deitada do meu lado e era saber-se lá que horas. Ichigo estava do outro lado do quarto e eu volto a dormir. Quando de manhã acordei eram umas 9 e tantas da manhã e o Nohana estava no quarto. Eu aproveito e pergunto assustando a todos: há quanto tempo eu tô nessa cama? O Nohana diz: está aqui há 7 dias. E Kiyomi começou a dar piti de como fui imprudente e idiota quando o Nohana interrompe a mesma dizendo: Gustavo, isso não é brincadeira. Quando chegamos aqui com você, Kiyomi estava com Kukako e ela quase abortou ao ver seu estado. Eu logo entro em choque e pergunto se está tudo bem. O Nohana confirma e diz em seguida: mais um susto assim e seus filhos nascem antes da hora, não faça eu presenciar um aborto. A última parte fez eu quase me mijar com o pão usado na ameaça. Tentando desviar o assunto eu pergunto: e o Ichigo? Quando ele acorda? O Nohana diz: não posso afirmar nada ainda. Mas sabendo que vocês são movidos por teimosia, ele vai acordar em pouco tempo. Eu tento me levantar e minhas pernas e braços estavam um pouco doloridos, mas eu tento levantar do mesmo jeito e caio de cara no chão ao tentar dar o primeiro passo. O Nohana diz: suas pernas e braços só vão voltar ao normal depois do 9º dia, não se levante até lá. Eu pergunto: quanto tempo eles já estão? Kiyomi diz:
Estão com 2 meses. Eu dou um sorriso e lacrimejando eu sinto Keone me abraçar enquanto pede para eu não me arriscar tanto depois que nascerem. Eu digo. Sabe que não posso prometer esse tipo de coisa, mas acredite no que eu digo agora. Nunca vou morrer por um Roloff. Keone deita do meu lado e diz. Por favor, apenas tente evitar coisas que podem te matar. Eu olho para Keone e vejo lágrimas caírem de seus olhos enquanto sua expressão de desespero pedia por favor com todas as forças. Relutante eu concordo com a cabeça e ela me beija. Logo Kukako aparece dizendo que um mensageiro estava lá pedindo para falar comigo imediatamente. Eu pergunto. Aconteceu alguma coisa? Diga para ele entrar. Quando mesmo entra ele diz. Tenente Gustavo Shiba, quando você se recuperar é para ir imediatamente falar com o capitão-geral. Eu confirmo com a cabeça e ele sai. Keone pergunta. O que deve ser? Eu digo. Nesse momento sabe o que eu acho? Eu acho que não quero nem saber. E Keone dá um grande sorriso. 2 dias de tratamento com a capitã Unohana se passam e nunca me senti melhor, porém, Ichigo ainda estava dormindo. Logo eu vou até o quartel da divisão 1 e me encontro com o capitão-geral que em um primeiro momento apenas pergunta como estou, como estão os bebês, etc. Logo chegamos ao assunto principal. Philip Arizawa. O capitão pergunta. Você o derrotou? Eu digo. Sim, mas segundo ele não utilizou tanta força quanto quando enfrentou o senhor. O capitão dá uma pequena risada e diz. Mas você venceu, sem contar que derrotou aquele monstro gigante enquanto lutava contra a espada número 3 em sua Bankai. Eu digo. Capitão, do jeito que você fala faz parecer mais do que foi. O capitão diz. Diga-me Gustavo Shiba, teria interesse em se tornar um capitão? Eu digo. Capitão-geral, querer eu quero, mas prometi que não iria correr riscos desnecessários. O capitão diz. Como capitão você pode decidir qual é o melhor para enviar as suas missões. Digo as missões encaminhadas à sua divisão. Eu pergunto. Se eu aceitar qual será a minha divisão? O capitão diz. Pensei em você entrar na divisão 5 e substituir Suzuki Aizen. Eu penso em voz alta. A tenente Hinamori. Se ela não tiver objeções eu aceito. Mas tem uma coisa que eu quero muito pedir capitão. O capitão pergunta. O que seria? Eu digo. Gostaria muito que nós dois treinássemos juntos, nem que fosse uma vez no mês. É que, digamos que minha Zanpakuto chega a um nível que ela fica parecida com a sua em alguns aspectos. Yamamoto dá uma risada divertida e diz. Meu rapaz, faz algum tempo desde que não ensino alguém, mas me lembro de seu olhar quando nos vimos pela primeira vez na academia de ceifeiros. Seu olhar transbordava arrogância, mas ele mudou agora. Por quê? Eu digo. Talvez experimentar o terror da guerra em primeira mão tenha botado juízo na minha cabeça jovem. O capitão diz. Talvez seja isso, mas além daquele monstro não ouvi matar ninguém no campo de batalha. Será que aguentaria o meu treinamento? Eu digo. Não vi ninguém que merecia morrer lá, pelo menos, não em minha frente. Mas que tal fazermos um teste? O capitão diz. Tudo bem, mas Gustavo Shiba, por que você não para de liberar sua energia espiritual? O teto está quase caindo. Eu respondo. Acredita-se dizer que não sei por que eu não consigo contê-la. Yamamoto diz. Fale com a senhora Ikateru e na 12ª divisão. Acredito que poderá achar uma forma de melhorar isso, e sua promoção a capitão. Deixe entre nós por enquanto, faremos a cerimônia em uma semana. Eu apenas dou um sorriso que poderia ser interpretado como quisesse e me retiro com o passo relâmpago aparecendo no quartel da divisão 12, onde comecei a desmaiar todos que passavam por mim até ser considerado uma ameaça e a senhora Ikateru aparecer dizendo. Você está fazendo uma bagunça aqui, posso saber por quê? Eu digo. Passe por onde eu passei hoje capitã e verá uma trilha de desmaiados. A capitã com uma cara de desentendimento pergunta. Como assim? Eu digo. Não consigo conter totalmente minha energia espiritual e já está ficando um saco isso. Pode me ajudar, desse jeito parece que vou atacar qualquer um que chegar perto de mim. A senhorita Ikateru diz.
Tudo bem, acredito que devemos ter os projetos do dispositivo que criamos para usar aqui. Posso fazer o melhor, mas no ritmo que sua pressão espiritual está vazando, acho melhor usar por um tempo ele. Venha comigo. Eu pergunto. Onde vamos? A capitã diz. A um lugar aberto. Se você está falando sério, quero saber o nível do problema. Logo chegamos a uma área aberta e a capitã diz. Vá até o meio do campo e não se contenha, fique normal. Assim que eu chego no meio do campo, eu paro de conter a energia espiritual que vazava de meu corpo. Como consequência, eu vejo a senhora Ikateru cair e fazer esforço para levantar, ainda tremendo um pouco e dizendo para eu tentar reduzir. Quando eu diminuo, a capitã começa a tossir, como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões, e os ceifeiros de patente mais alta da divisão 12 chegam, incluindo Nemo, que foi rapidamente ver o que estava acontecendo, e me dando um tapa-olho de contenção provisório, ela diz. Por favor, pegue e saia. Iremos fazer o melhor, porém esse deve evitar danos maiores no momento. Agora por favor saia. Você fez uma bagunça infernal aqui. Eu saio apenas concordando e sabendo que aquilo não foi a melhor ideia. Logo eu vou para a divisão 10, onde todos estranharam o fato de eu estar de tapa-olho. Quando chego para falar com o capitão Hitsugaya, ele surpreso pergunta. O estrago foi feio assim? Eu ainda não acostumado pergunto. Como assim? O capitão suspira e pergunta. Você perdeu o olho? Eu digo. Não, isso é para ajudar a segurar a minha energia espiritual. O capitão diz. Não pode ser tão grande assim. Eu pergunto. Quer testar? O capitão grita. Hanjiko, venha aqui. Porém eu digo. Ela tá bêbada no seu sofá de novo. Quando eu olho para terceiro posto, eu não posso deixar de ter uma pontada de orgulho. Sim, ela estava bêbada e dormia no sofá do capitão como sempre, mas suas mãos estavam esfoladas. Ela acabara de sair de um treino pesado, e as garrafas de saquê estavam cheias de sangue ao seu redor. Eu digo. Capitão, não estou defendendo ela, longe disso, mas deixe ela dormir, seu dia foi puxado. E eu mostro as mãos de Hanjiko. O capitão diz. Vou precisar de alguns favores. Alguns minutos depois estávamos no meio do campo de treino e eu seria atacado por 6 pessoas em ordem: Rukia, Renji, Ikako, Mishika, Lucas e meu capitão. Logo meu capitão diz. Se tiver ressentimento sobre alguma coisa com meu tenente, vocês podem descontar agora. Ele não pode defender, então o sua Zanpakuto ficará longe dele. Vamos fazer na ordem em que estão enfileirados e Hisane está vindo caso alguém saia ferido. Depois de muito blá blá blá, Rukia é ordenada a me atacar para matar. O corte pegou onde estaria minha carótida, porém apenas as mãos de Rukia sangravam. Logo veio Renji, que ao atingir meu tórax apenas torceu os pulsos. A intenção de Ikako era clara, ele queria uma luta, não me testar. Ikako liberou Rozukimaru e antes que ela encostasse em mim eu a seguro com a mão limpa dizendo. Fique calmo, você está pulando etapas, Ikako. Mudando para um olhar ameaçador eu digo. Retorne a Salshi e me ataque. Assim Ikako faz apenas quebrou. Quando coloquei o braço para defender o rosto por reflexo eu digo. Mishika, veja com ela se ela se importa em me atacar do jeito errado. E de todos apenas Lucas e o próprio Mishika, que havia sacado a Zanpakuto, haviam entendido a frase. Logo as 4 lâminas aparecem e Mishika diz. Segundo ela faz isso só porque é você. E quando as 4 lâminas me atacam, fazem um corte que apenas tira a pele, como um pequeno ralado superficial. Eu digo. Até agora é o que fez mais dano. Mishika diz. Sim, mas o único que usou a Shikai também. Eu digo. A gente tenta fazer um elogio, mas o cara tem que olhar o lado ruim. Lucas logo se prepara para me atacar e quando o faz ele cria um grande corte em meu braço que eu uso para defender, pois sabia dos riscos. Eu digo em seguida. A partir daqui, é melhor tirar. Quando eu tiro o tapa-olho, minha energia espiritual sobe significativamente e meu capitão pergunta. Essa é toda a energia espiritual que você tem agora? Eu digo. Se fosse só isso eu estaria morto agora. Hisane agora estava curando o corte de Lucas enquanto fazíamos um intervalo que havia sido ordenado pelo capitão, já que o combinado era que quando eu tirasse o tapa-olho seria luta 1 contra 1.
Porém eu não sabia do que isso iria adiantar. Depois de curado nós voltamos ao campo e eu pergunto: certeza disso, capitão? Com uma cara de comando ele diz: ataquem. Todos os 6 vêm para cima de mim e eu uso a Fullbring criando 6 resquícios do tempo e indo sentar ao lado de Rissani, que pergunta: não vai lutar? Eu pergunto: sua irmã não falou da promessa que fiz a ela? Rissani diz: falou, mas não achei que fosse levar a sério dessa vez. Eu digo: já preocupei ela demais, hora de fazer o que ela me pediu pelo menos uma vez. Rissani concordou em silêncio e eu vejo que alguns haviam apelado para suas Shikai, menos Lucas, que parecia estar se segurando um pouco naquele corte, até que chegou um ponto em que ele não conseguiu mais me cortar, pelo que parecia meu resquício do tempo estava em 90%, quando isso aconteceu que estava com meu capitão em 80%, e o resto estava de 70% a 75% sem a Shikai. Em um momento eu digo: Rissani, melhor se apoiar em mim. Assim ela o faz e eu grito: resquícios, liberem a Shikai. Quando isso acontece todos exceto Lucas caem. Rukia cai e logo desmaia, e o Michika o mesmo, e Kaku cai e fica imóvel assim como o Renji, e meu capitão fica tremendo enquanto tenta se manter em pé. Lucas foi o que aguentou melhor, mas assim que atingi 100% da Shikai tanto o meu capitão quanto Lucas caíram, porém conhecia a Shikai de Lucas e sabia que se ele a tivesse liberado ele teria durado muito mais que o resto. Depois daquele teste, quando o meu capitão acordou na enfermaria, ele disse que só 3 pessoas teriam condições de testar minha Bankai no 100% na Sociedade das Almas. Porém sabia que em qualidades iguais de batalha existem 6 pelo menos, e uma das pessoas iria testar a mesma no fim da semana. Os dias se passavam e o grande dia chega. Eu estou no quartel-general da Divisão 1, esperando a deixa para entrar, enquanto todos estão no salão de reuniões. Em um momento inesperado Keone aparece e diz: pare de ficar assim. Eu pergunto: como? Keone diz: você está igual ao dia que fui te apresentar para o capitão Ukitake e disse que ele era como um pai. Fica calmo, lembra, agora você é capitão, poucos podem questionar suas ordens e além de tudo, se precisar de ajuda sua tenente está lá eu te esperando em casa. Quando as portas se abrem, Keone havia desaparecido como o vento e eu vejo todos os capitães e seus tenentes, menos Momo Hinamori, que estava com um sorriso. Assim que entrei teve alguns que bateram palmas, outros não tiveram reação e outros não achavam nada demais. Eu apenas fui para meu lugar e depois da reunião seria o treino com o Yamamoto. Nós fomos ao antigo esconderijo de Yoruichi Urahara, depois de uma luta intensa, onde eu mostrei minha Shikai Bankai a Yamamoto e tive o privilégio de presenciar as 2 formas da Zanpakuto mais antiga e poderosa da Sociedade das Almas. Yamamoto disse: suas habilidades são incríveis, acima de minhas expectativas. Iremos treinar uma vez por mês neste mesmo lugar. Se prepare, não irei pegar leve com você em nenhum momento. Fique à vontade para me desafiar a qualquer hora, se realmente for necessário. Depois que o capitão saiu eu apenas deitei no chão e fiquei curtindo a felicidade, até Kawan aparecer e pedir para conversar. Eu pergunto: como sabia que estava aqui? Kawan diz: Momo usou um Ki do predescobrir. Eu digo: claro que usou, já devia saber. Bom, o que posso fazer por você? Kawan me conta tudo sobre seus pais e pede para eu dar um jeito de pegar alguns documentos sobre eles na Divisão 12. Eu digo: você tá com sorte, preciso pegar o dispositivo de contenção definitivo hoje lá. Quer vir junto? Kawan diz: é melhor não, você sabe que não é muito bom eu ir lá. Eu dou um suspiro e digo: ok, te encontro aqui em algumas horas. Tenho algumas coisas para resolver depois de lá, a maioria é papelada. Rei das Almas me ajude. E eu saio com o passo relâmpago, chegando em menos de um segundo ao quartel da Divisão 12 com a capitã me recebendo quase de imediato e me levando ao laboratório, onde me apresentou 3 opções de aparelhos de contenção. O primeiro era uma versão melhorada daquele que eu estava usando, o segundo eu prenderá no tórax e o terceiro em torno do pescoço. Quando eu escolho a primeira opção, ela diz: ele só irá sair se for sua vontade, não há maneiras de tirar além dessa. Eu confirmo e pergunto:
Capitã, fugindo um pouco do assunto, você tem os registros de pesquisa antigos do Mayuri aqui ainda? Estou refazendo o inventário geral de alguns assuntos que estão faltando e quero ver se está tudo em ordem. A capitã confirma e diz a Nemo: pegue os antigos registros para checagem. A capitã dirige a palavra a mim e diz: Capitão Shiba, não sei por que precisa disso, mas se tratando do Mayuri, sei que não é coisa fácil de se explicar, mas espero que consiga ter êxito na sua procura. Leve para seu escritório se facilitar. Eu agradeço e quando Nemo chega eu já procuro imediatamente os nomes dos pais de Kaan, Musashi e Aika Isashi. Logo eu saio a toda velocidade e em meu escritório digo a Momo que chame o tenente da divisão 2 o mais rápido possível. Momo, sendo esperta como qualquer mestre de Kido, usa Bakudo número 77 para chamá-lo e alguns segundos depois ele estava ao meu lado. Eu agradeço a Momo e dou o resto do dia para fazer o que achar melhor para ela. Quando ela sai nós começamos a examinar tudo que tinha sobre o senhor e senhora Isashi, testes feitos, resultados, reações aos testes, tudo nos mínimos detalhes. Porém cheguei em uma parte do relatório da mãe de Kaan, onde não sabia se contava com minhas palavras ou lia o relatório. Olhando para Kaan eu digo: sua irmã está em um tubo de isolamento há 5 anos e seus pais mortos desde um ano antes do Mayuri ser preso. Sinto muito. Kaan apenas pergunta: onde ela está? Eu digo: te levo lá, vem comigo. Quando chegamos ao ninho de larvas os guardas abrem a porta imediatamente e nós vamos até a antiga cela de Mayuri. Lá eu encontro um botão que não devia estar lá. Quando eu aperto um tubo cheio de líquido e uma garota desacordada estavam em nossa frente, eu tiro o manto de capitão e Kaan aperta outro botão que abre o tubo, fazendo o líquido sair e a garota cair em meus braços enquanto tremia. Eu a enrolo e digo: no clã Shiba conversamos sobre isso, vem comigo. Logo chegamos na casa de Kukaku e nossa entrada não é questionada. Dentro da casa, depois de explicar a situação a Kukaku e Kione, nós preparamos uma cama e deitamos a garota que nem sabíamos o nome ainda. Kione pergunta: o que pretende fazer com ela? Eu digo: essa garota é a única família dele e ele não tinha lugar para deixar ela a longo prazo. Imagina se dormir por dias, o que ele vai fazer? Kukaku aparece dizendo: é se ela morrer aqui. Não sei você, mas a especialidade dos Shiba é fogos de artifício, não caixões tamanho criança. E em menos de um segundo Kukaku saiu voando até o outro canto do quarto. A mesma se levanta e gritando pergunta: ficou louco? Ela olha para mim em uma cena assustadora. Meu punho estava fumegante e apenas meu olho esquerdo brilhava em vermelho, assim a fazendo estremecer. Enquanto isso Kaan ficava um pouco ao lado de sua irmã. Algum tempo depois Kaan saiu para seus afazeres normais e deixou sua irmã que estava estável aos nossos cuidados. Logo Momo chegou irritada na casa e ao me encontrar perguntou: capitão, por que não está trabalhando? Nesse momento estamos na parte de fora da casa e os guardas tentavam impedir Momo de chegar perto de mim. Eu digo: Kugane Rico, Shirogane Rico. Os dois se viram e eu continuo. De agora em diante, se apresentar uma insígnia de tenente, ou o manto de capitão e estiver à minha procura ou sob minhas ordens, vocês não tentem nem entrar na frente. Eles terão alguma coisa para provar que os mandei, mas nos deixem a sós, agora. Os dois se afastam e eu pergunto: o que houve, tenente? Momo desconfortável pergunta: onde você estava nessas últimas horas, capitão? A divisão 5 tá te procurando em todo lugar. Eu digo: tive alguns assuntos para resolver. Momo pergunta: mas e seus documentos dos integrantes de divisão? Eu digo: me siga. Nós vamos para dentro da casa e eu mostro um quarto cheio de documentos e digo: todos revisados. Trouxe para cá pois não poderia deixar o compromisso que tinha para outra hora. Momo pergunta: qual seria esse compromisso? Eu a levo para o outro quarto e digo: aquela é a irmã de um companheiro seu, o tenente Isashi. Ela estava passando por alguns problemas e a deixamos aqui, por isso não voltei. Eu, Kione e Kukaku estamos fazendo revezamento para cuidar dela. Momo diz: entendo agora, desculpe pela forma como falei com você mais cedo. Eu começo a gargalhar e Momo pergunta: o que aconteceu?
Eu digo. Eu não ligo para como você me trata, mas tome mais cuidado com as primeiras conclusões, Momo, isso pode irritar muito algumas pessoas. Momo desconfortável pede novamente perdão e eu digo. Eu não vou a tratar como a Aizen a tratou, isso não faz parte de mim, vou confiar em você, mas se trair a minha confiança vai rezar para ir para o ninho de larvas, você entendeu? Momo com um pouco de medo e gaguejando diz. Sim, senhor. Eu digo. Mais uma coisa, se não for assunto oficial não me trate como capitão. Momo confirma e eu digo. Pegue o que falta dos papéis para mim no quartel, por favor. Momo confirma e sai. 7 meses depois meus filhos nascem e nós resolvemos ir para Karakura apresentar os mesmos a meus pais e irmãos. Quando entramos em casa já tivemos os tímpanos estourados, minha filha rindo e meu filho sem reação, por incrível que parecesse o mesmo nunca se alterava. Depois de uma festa, Ichigo apareceu em casa e como estava perto de seu aniversário já demos nosso presente, pois não poderia estar no dia nem Kione. Ichigo agradece e após curtir o resto do dia com os seus sobrinhos nós nos despedimos e fomos embora. Logo no dia seguinte eu tive treinamento da Fullbring com Karan e logo em seguida treinamento com o Capitão Geral, e assim foi por 2 anos, porém tive uma surpresa que não era tão surpresa assim que Lucas e Nanao revelaram que iriam se casar, Kione ficou louca, eu já estava chamando todos os homens para uma despedida de solteiro. Porém no ano seguinte na época do aniversário de 17 anos de Ichigo eu recebi uma mensagem que dizia alguma coisa sobre Fullbringers e Ichigo estava envolvido de alguma forma. Eu digo para Momo ir chamar o tenente da divisão 2 o mais rápido possível e assim é feito com Soifon vindo junto. Eu digo. Soifon preciso que seu tenente faça uma coisa que seria do interesse dele também, mas é melhor falar a sós se não se importar. Soifon diz. Você sempre teve muitos mistérios com ele mesmo, fique à vontade. Kawan pergunta. Do que se trata? Eu digo. Melhor deixar sua irmã conosco, você vai ficar bem ocupado. Kawan pergunta novamente. O que aconteceu? Eu digo. Fullbringer sem Karakura e Ichigo está envolvido, preciso que descubra o que é e me diga quando descobrir. Kawan confirma e sai.